Fala galera, estamos aqui em mais um vídeo do Malhando Cérebro. Vamos continuar com a nossa playlist falando sobre a pergunta: como o corpo humano produz energia? Já gravamos um vídeo sobre autótrofos e heterótrofos. Hoje nós vamos falar sobre a primeira fase da respiração celular, chamada glicólise, para nós abordarmos todo o processo de produção de energia no corpo humano. Se você quer saber mais como você consegue energia para levantar todos os dias da sua cama, vem com a gente agora! Bom, eu quero falar sobre o processo inteiro da respiração celular. Mas nesse vídeo eu vou abordar simplesmente a primeira fase da respiração celular, que se chama glicólise. Mas já de antemão eu vou adiantar que o processo de produção de energia no corpo humano é dividido em três fases. Ela é dividida em glicólise, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa. Mas se eu fosse fazer um vídeo com todas as três, ficaria uma coisa muito grande. It's not just the tiredness. E eu não quero isso, uma coisa cansativa e enfadonha. Então, neste vídeo eu vou abordar somente a glicólise. E eu vou começar a falar com vocês. A respiração celular é um processo metabólico no corpo humano que retira a energia dos alimentos, ou mais diretamente, retira a energia da glicólise e transfere essa energia para o ATP. O que é o ATP? Adenosina trifosfato, é o significado das siglas. Mas o ATP é a forma da qual as células do nosso corpo conseguem utilizar energia. Lembra que eu falei no vídeo do heterótrofo que nós seres humanos precisamos comer algo que já tenha a glicose pronta? E quando a gente come, o nosso corpo vai se encarregar de transformar aquela glicose em energia. A respiração celular é esse processo metabólico que faz isso, que pega a energia da glicose, retira, extrai ela e bota ela no ATP. Quando a energia vai para o ATP, as células do nosso corpo conseguem utilizar aquela energia e nós conseguimos executar as nossas atividades. Lembre-se o que eu falei no vídeo anterior. Todo ser vivo, nós seres humanos precisamos de energia para se reproduzir, para executar as nossas atividades. Por exemplo, para você levantar da sua cama, aquela manhã, você precisa de energia. Para você trabalhar, você precisa de energia. Para você ir para academia e ficar marombado, shapeado, você precisa de energia. Para você estudar, ler, o seu neurônio, que é uma célula, precisa de energia. Então, todo o nosso corpo precisa desse processo. Mas nós seres humanos precisamos comer o alimento que já tem a glicose pronta. E aí começa todo o processo da respiração celular, que é a extração da energia da glicose e transferir para o ATP, que é a forma que as nossas células conseguem utilizar a energia. Bom, antes de antemão, eu já quero falar sobre a glicose. A glicose é o principal carboidrato utilizado como fonte de energia nos seres vivos. A sua fórmula molecular é C6H12O6. Ela é uma molécula altamente energética. Tem muita energia nela. Só para vocês terem uma noção, são 6 carbonos ligados a 12 hidrogênios, que ao mesmo tempo é ligada a 8 oxigênios. E cada ligação dessa é uma ligação química que tem muitos elétrons, tem muita energia. Então, como ela é uma molécula altamente energética, ela pode fornecer muita energia para os processos de todo e qualquer ser vivo. A glicose é um monossacarídeo na classificação dos carboidratos. Ela é produzida nos vegetais. Ela é um produto do metabolismo das plantas. Nós, seres humanos, não produzimos glicose, nem os animais. Nós não temos a capacidade de produzir glicose. A glicose é produzida nos vegetais por meio da fotossíntese. E ela é transmitida para os outros seres vivos, como nós seres humanos, por meio da cadeia alimentar. A gente come uma alface, pega a glicose. A gente come o boi que comeu a grama que tinha glicose, a glicose passa para nós. Então, a glicose é um monossacarídeo altamente energético, utilizado como o principal carboidrato como fonte de energia para os seres vivos. Ponto.
Como é que funciona? A glicólise. Glico vem de glicose e lise vem de quebra. Então, quando a gente está falando de glicólise, a gente está falando da quebra do carboidrato. Lembre-se que são 6 carbonos ligados a 12 hidrogênios e 6 oxigênios, que tem ligação química. Cada vez que a gente quebra a glicose, a energia é liberada. E essa energia precisa ser capturada para ser usado nos processos de formação de energia no nosso corpo. A glicose tem 6 carbonos. Então, nós vamos ter uma fase chamada de investimento energético. Para a glicose ser quebrada, ela precisa de nós precisamos de 2 ATP no início do processo. O ATP já é a molécula com energia que as nossas células conseguem utilizar. E esses 2 ATP, que são 3 fosfatos, vão doar um fosfato para cada ponta da glicose, formando uma outra molécula chamada de frutose, 1,6 de fosfato. 1,6 de fosfato porque vão ter 2 fosfatos na molécula. E por que eu preciso doar esse fosfato no início do processo? Porque vai deixar a molécula da glicose doida para explodir. Mas na verdade vai deixar ela instável. Ela vai começar a ficar muito instável e as ligações químicas vão ficar mais fáceis de serem rompidas, de serem quebradas. Então precisa ter esse investimento energético para a quebra da glicose no início. Quando tem esse investimento, a glicose vira frutose 1,6 de fosfato e ela se quebra em 2 moléculas de 3 carbonos. Lembre-se, é 6 carbonos a glicose. Se eu quebro ela na metade, eu vou quebrar em 2 moléculas de 3 carbonos. Quando a gente tem essa quebra da glicose no início, quebrou, libera energia. Quando libera energia, e essa energia vai para onde? Aí nós entramos com o NAD. Mas calma. Que é NAD? Calma, eu vou explicar para você. O NAD, ele é um aceptor de elétrons, ele é uma coenzima derivada da vitamina B3 no nosso corpo humano. Ele tá lá para capturar o elétrons, é como se o elétron fosse um bando de bandido e o NAD fosse a polícia. Quando quebra alguma ligação da glicose, libera energia. E essa energia é capturada por ele para ser usado mais à frente no processo de formação de energia do nosso corpo. Ah, agora eu entendi. Então, no início, a gente tem a glicose, vai doar 2 ATPs, vão doar 2 fosfatos, vai deixar a molécula de glicose instável, formando a frutose, 1,6 de fosfato, e ela vai se quebrar no meio. Vão formar 2 moléculas de 3 carbonos, vai liberar energia, e essa energia vai ser capturada pelo NAD, formando 2 NADH, cheio de energia dentro deles. Beleza. E aí, essas 2 moléculas de 3 carbonos vão continuar no citoplasma, porque o citoplasma é onde acontece a glicólise, a fase de glicólise. O que é o citoplasma, Jeová? Calma, vou explicar. O citoplasma é aquele espaço na célula entre a membrana e o núcleo da célula. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre célula. Então, o espaço entre a membrana e o núcleo nós chamamos de citoplasma, e ali é que acontece a glicólise. Essas 2 moléculas vão ficar lá. E essas 2 moléculas de 3 carbonos vão ser adicionados outros grupos de fosfatos nas extremidades delas. Por quê? Para manter e fixar essas moléculas dentro da célula. Porque muito bem essa molécula poderia ficar meio doidona, meio loucona e querer sair da célula. Sim, isso poderia acontecer e o processo de formação de energia no nosso corpo ia pro beleléu. Mas não é assim. As enzimas do citoplasma vão lançar os fosfatos os grupos químicos fosfato nas extremidades dessas moléculas de 3 carbonos e aí vão fixar elas dentro do citoplasma e elas vão continuar no processo. E, é claro, vai ficar ainda na quebra da glicose no início, vai ficar 2 íons hidrogênio à deriva. Por quê? O NAD, a nicotinamina adenina dinucleotídeo, que esse inglês aramaico é o nome da molécula, NAD, ela só consegue capturar 1 hidrogênio por vez. Como nós só temos 2 moléculas dessa, na quebra da glicose a gente libera 4
quatro dessas. Então, ele só vai conseguir capturar 2 e os outros 2 vão ficar à deriva na célula, que vão ser usados em outros processos metabólicos da célula. Então, e essas moléculas de 3 carbonos vão continuar com os 2 fosfatos, elas vão se encontrar com 2 grupos ADP, que vem do ATP. O ATP é adenina trifosfato com 3 fosfatos. Se eu tiro um fosfato do ATP, ele vira ADP. 3, se eu tiro 1, fica 2. E aí ele vira o ADP, adenina de fosfato. E aí lembra que eu falei que cada molécula dessas de 3 carbonos vão estar com fosfatos nas suas extremidades, adicionados pelas enzimas do citoplasma da célula para fixar essas moléculas dentro da célula? Essas moléculas vão se encontrar com 2 ADP, adenina de fosfato. Como eu tenho 2 moléculas de 3 carbonos e em cada extremidade dessas eu tenho um grupo fosfato, eu vou ter 4 grupos fosfatos que vão se encontrar com 2 ADP, que no total eles vão se juntar com esse fosfato, vai sair dessa molécula de 3 carbonos e vai se juntar com um ADP, formando o ATP, que é o objetivo final da respiração celular, que é a forma que a nossa célula consegue utilizar a energia no nosso corpo. Então, no final da glicólise, vai se formar 4 ATPs. Então, o saldo é o seguinte: nós temos um investimento inicial de 2 ATP, que vai quebrar a glicose, vai formar 2 NADH, que vão ser usados mais na frente, cheio de energia, e no final da glicólise nós temos a formação de 4 ATPs. Mas aí você me explicar, beleza, 4 ATPs, mas qual é o saldo positivo disso? O saldo é o seguinte: se nós temos 4, mas só que 2 vão voltar para o início do processo, porque a gente não para de comer. Todo tempo está entrando alimento, toda hora está entrando glicose no nosso corpo. Quando entra glicose, a insulina leva a glicose para dentro da célula e o processo começa de novo. Só que a glicose não se quebra se não tiver um investimento energético inicial de 2 ATP no início. Então, se eu tenho formação de 4 ATPs na glicólise, 2 vão voltar para começar o processo de novo e 2 vão ficar de lucro. Então, no final da glicólise, eu tenho 4 ATPs formados, mas o meu saldo positivo é de 2, porque 2 vão voltar para o início do processo para começar tudo de novo, porque a gente não para de comer e o processo de formação de energia no nosso corpo não para. Então, a glicólise é isso, é a fase que nós oxidamos, tiramos a energia da glicose, quebrando ela, para formar 4 ATPs no final. 4 ATPs e tendo um saldo positivo de 2. E aí nós temos a formação do piruvato. Quando essas moléculas de 3 carbonos que derivaram da glicose se perdem esse grupamento fosfato para formar esses ATPs da glicólise, a gente tem a formação do piruvato. O piruvato, que é o produto final da glicólise, a primeira fase de produção de energia no nosso corpo. E aí esse piruvato vai entrar em outra fase para continuar o processo, que eu vou explicar em outros vídeos, até chegar no final, lembrando-se que no final formam-se 38 ATPs, que é o suficiente para manter a energia no corpo humano. Mas lembre-se, a gente gasta essa energia todos os dias, a gente repõe ela de novo. Então, nós precisamos nos alimentar pelo menos com 3 refeições por dia. Tem uns que comem mais, né? Pelo menos é essencial 3 refeições para que o processo de energia no nosso corpo não pare e a glicose não pare de entrar. Mas a glicólise é isso, de início, é um processo metabólico da quebra da glicose, que a gente vai formar 2 NAD carregados de energia, 2 NADH carregados de energia, que vai formar 4 ATPs no final, com um saldo positivo de 2, e vai ter o produto final da quebra da glicólise, chamado o piruvato. E esse piruvato vai dar continuidade até o processo de energia de formação no nosso corpo terminar, e aí a gente ficar
bombadão, cheio de energia, super choque, vândio, doidão e cheio de energia para gastar ela e continuar as nossas atividades. Lembre-se, tudo no nosso corpo depende de energia. A formação das biomoléculas no nosso corpo depende de energia. A contração do nosso coração depende de energia. O funcionamento dos nossos neurônios, ou seja, do nosso cognitivo, do nosso pensamento, depende de energia. E essa produção de energia no nosso corpo é constante. Quando ela parar, morreu. O cara morre. O cara morre, inclusive, na câmara de gás de Hitler, com os judeus, o que eles faziam isso? Era liberado o monóxido de carbono. O monóxido de carbono é um gás que tem mais afinidade com as hemácias do nosso sangue do que com o oxigênio. E ele grudava nas hemácias e não permitia que o oxigênio se ligasse na hemácia. O oxigênio não chegava nas células e esse processo que eu estou falando para vocês não acontecia de produção de energia. E a pessoa, os judeus na câmara de gás, morriam por desfalecimento de energia no corpo. Os processos do corpo começavam a parar porque a hemácia não estava mais levando oxigênio para as células, a respiração celular não acontecia a produção de energia no corpo e a pessoa desfalecia, no caso do judeu, até morrer. Agora você que é concurseiro, se liga-nos na seguinte dica que eu vou dar para vocês. Na glicólise é uma etapa da respiração celular que não acontece a produção no final nem de água e nem de gás carbônico. Muitas questões de concurso, de vestibular, eles vão fazer o seguinte, eles não vão dizer para você qual é a fase que está acontecendo da respiração celular. Eles vão dar algumas pistas que a gente sabe que acontece no final e vão dizer que fase é essa. E nós sabemos que nas outras fases ocorre a produção de gás carbônico e água, mas na glicólise não acontece. Eles podem colocar assim na questão: qual é a fase que não acontece a produção de gás carbônico e água? Assim, meu Deus do céu, eu não sei. Será que é um ciclo de Krebs? Será? Lembre-se, eu já estou lhe dando a dica. No final da glicólise, a gente tem a produção de 2 ATP, 2 NADH, fica 2 hidrogênios íons livres pelo citoplasma da célula, mas no final do processo não tem a produção de gás carbônico e água. Não tem. Nós temos no final o produto chamado piruvato, que vai dar continuidade à oxidação da glicose até formar os 38 ATPs no nosso corpo. Energia pura. Então, se liga nisso, já anota essa dica, esse conselho e guarda isso na sua cachola. Então, a respiração celular é isso, é a oxidação da glicose, a quebra inicial da glicose para a produção de energia no nosso corpo, para nós termos no final dela a produção do piruvato, uma molécula de 3 carbonos, e dar continuidade no processo até terminar de formar a energia no nosso corpo, porque a temática desses vídeos é como o corpo humano produz energia pura, o ATP. Então, aqui eu encerro o vídeo com essa primeira fase. Eu agradeço vocês, anotem, peguem os cadernos, revejam os pontos e até a próxima, porque nós vamos fazer outros vídeos falando sobre o ciclo de Krebs, que é a próxima fase, e a última fase, a fosforilação oxidativa, que é quando a gente tem a formação de todo o ATP que o nosso corpo precisa para produzir energia e você ficar ligadão, correr na esteira, puxar o supino reto, trabalhar e fazer tudo. Então, vem com a gente, até a próxima, fui!